Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, estamos aqui dando continuidade ao estudo Curando Feridas Emocionais de Joyce Meyer. E o tema de hoje é auto-rejeição, autoaceitação. É o estudo de número 20. Vamos lá? A vergonha causa auto-rejeição. E algumas situações, autoaversão. Em casos mais extremos, isso pode até mesmo devolver o autoabuso, incluindo a automutilação. A autora vai dizer que tem ministrado a várias pessoas que mostram a ela cicatrizes no corpo por terem se cortado, se queimado ou mordido a si mesma, assim como hematomas por terem batido ou feridos a si mesmo a partes calvas da cabeça por terem arrancado os próprios cabelos. Algumas pessoas se ferem como uma forma de punição, outras se comportam de maneira detestáveis porque dessa forma são rejeitadas. Já que elas rejeitam a si mesmas, então estão convencidas de que os outros também rejeitarão e assim elas manifestam um comportamento de acordo com aquilo que passam a respeito delas. A lista de problemas em potencial é interminável, mas estou certa, diz a autora, de que você que acompanha esse estudo está vendo onde ela quer chegar. Você não conseguirá ir além da sua própria opinião a respeito de si mesmo. Não importa quantas coisas boas Deus possa dizer a seu respeito em sua palavra. A despeito dos maravilhosos planos que Deus possa ter para a sua vida, nenhum deles virá a se concretizar sem a sua cooperação. Você precisa acreditar no que Deus diz. Aceita a opinião de Deus a seu respeito. Se você está buscando recuperar-se de abuso, então não deve permitir que a opinião das outras pessoas a seu respeito evidencie na maneira pela qual você foi maltratado no passado. Determine seu valor. Lembre-se, pessoas que se sentem sem valor sempre tentarão encontrar algumas coisas erradas em você para que possam se sentir um pouco melhor sobre si mesma. Tenha em mente que isso é um problema delas e não seu. Em João capítulo 3, versículo 18, o Senhor Jesus declara que aquele que crê nele nunca será rejeitado por ele ou por seu Pai Celestial. Se Deus o aceita por causa da sua fé em seu Filho Jesus Cristo, então você pode parar de rejeitar a si mesmo e deixar o seu processo de cura prosseguir. Pode ser que você não tenha rejeitado a si mesmo totalmente, mas somente algumas partes que não lhe agradam. Em meu próprio caso, diz a autora Joyce Meyer, ela rejeitava a sua personalidade. Ela não compreendia que ela tinha um chamado divino na vida dela para o ministério em tempo integral e que Deus escolheu de modo de ser para aquilo que eles designaram para a sua vida. Sua personalidade, certamente, tinha falhas por causa dos anos de abuso. Ela tinha sofrido e havia necessidade de ajuste do Espírito Santo. Mas ainda era a personalidade que Deus havia escolhido para ela. Contudo, por não compreender esse fato, ela pensava que precisava ser alguém totalmente diferente. Estava sempre tentando ser outra pessoa, o que não era a vontade de Deus para ela. Assim, como não é a vontade de Deus
que você se torne outra pessoa. Lembre-se, Deus ajudará você a ser tudo que você pode ser, tudo que você foi, tudo que você foi originalmente designado a ser. Mas Ele não permitirá que você seja bem-sucedido se você tornar-se outra pessoa. O temperamento controlado pelo Espírito. Talvez você tenha observado algumas pessoas, alguma outra pessoa, um amigo, um líder espiritual e pensado: é assim que as pessoas deveriam ser. Ou ela é amada e aceita por todos. Aí sim ela é amada e aceita por todos. Você pode ter tentado ser como outro indivíduo sem conscientemente ter planejado isso. Certamente as pessoas podem ser bons exemplos para outros, para nós, mas mesmo se seguirmos suas boas qualidades, ainda será o nosso próprio toque pessoal dessas boas qualidades que nos caracterizarão. A autora diz que tem uma personalidade direta, resoluta e decidida. Deus colocou nela esse tipo de natureza para ajudá-la a cumprir o seu chamado na vida dela. Contudo, por muitos e muitos anos, ela lutava e vivia em frustração porque vivia tentando ser mais tímida, meiga, suave, gentil e dócil. Ela tentava desesperadamente não ser tão positiva e agressiva. A verdade é que ela tentava em vão se moldar na esposa do pastor dela, no seu marido e em vários amigos que ela respeitava e admirava. Mas acontece que seus esforços somente resultavam em frustrações crescentes, o que tornava mais difícil ela prosseguir. Ela precisava aprender a desistir e tentar ser como os outros e simplesmente se tornar o melhor que ela poderia ser. Sim, ela precisou mudar. Precisou mais dos frutos do Espírito Santo, especialmente da bondade e mansidão, da benignidade, porque ela era muito dura, áspera e severa. Mais uma vez que ela aprendeu a aceitar o temperamento de Deus, que Deus deu a ela, ela pôde permitir que o Espírito Santo começou a transformá-la naquilo que ele, o Espírito Santo, queria que ela fosse. Ela vai dizer que uma vez que desistiu de lutar para ser outra pessoa, então o Espírito Santo foi capaz de usar os seus pontos fortes e controlar suas fraquezas. Então, começou a desenvolver um temperamento controlado pelo Espírito. Esse temperamento é explicado lá em Gálatas, capítulo 5, versículo de 22 a 25. Mas os frutos do Espírito Santo, a obra que sua esperança realiza no seu interior, é amor, alegria, satisfação, paz, paciência, um temperamento calmo, clemência, bondade, benignidade, benevolência, fidelidade, gentileza, mansidão, humildade, autocontrole, autolimitação, continência. Contra tais coisas não há lei que possa trazer acusações. E aquele que pertence a Cristo Jesus, o Messias, tem crucificado a carne, a natureza humana impiedosa, com suas paixões, apetites e desejos. Se nós vivemos pelo Espírito Santo, vamos também caminhar pelo Espírito Santo. Se pelo Espírito Santo temos toda a nossa vida em Deus, vamos seguir em frente caminhando nessa linha, com nossa conduta controlada pelo Espírito. Muitos se passaram até que finalmente ela aprendeu que teria de aceitar a amar a ela mesma e parar de se odiar ou de se rejeitar.
Ela descobriu o segredo de desenvolver um temperamento controlado pelo Espírito Santo. A chave é gastar tempo pessoal de qualidade com o Senhor e receber a ajuda dele continuamente. Fortalecidos no homem interior. Ela vai dizer, a autora do livro, Joyce Meyer, vai dizer que ainda tinha fraquezas em seu natural, em seu ser natural. Contudo, à medida que permanece no Senhor, ela vai buscando em primeiro lugar Ele continuamente e transfere o poder de que precisa para manifestar os pontos fortes e não as suas fraquezas. O apóstolo Paulo orou para os crentes fossem fortalecidos em seu homem interior, para que o Espírito Santo habitasse em sua personalidade e em seu interior. Possa Ele conceder a vocês das riquezas da sua glória para que sejam fortalecidos e revigorados com forte poder em seu homem interior pelo Espírito Santo. Ele mesmo habitando em seu interior ou personalidade, que Cristo possa, através da fé de vocês, realmente habitar, estabelecer e permanecer, fazer sua morada permanente em seu coração. Que vocês possam estar profundamente arraigados e fundamentados seguramente em amor, para que tenham o poder e sejam fortes para compreender e aprender com todos os santos. Pessoas devotas a Deus, a experiência desse amor. Qual é a largura do comprimento e a altura e a profundidade desse amor? Que vocês possam realmente vir a conhecer de forma prática, experimentando por si mesmo o amor de Cristo, que excede o mero conhecimento, sem experiência, para que sejam cheios em todo o seu ser de plenitude de Deus, para que tenham a mais rica medida da presença divina e se tornem um corpo plenamente cheio e transbordante do próprio Deus. Efésios capítulo 3, versículo de 16 a 19. Esta é a grande necessidade, sermos fortalecidos em nosso homem interior nosso ser interior. Esta é a nossa grande necessidade, de sermos fortalecidos em nosso homem interior pela presença do próprio Deus. Deus disse a Paulo: minha graça, meu favor e amorosa bondade e misericórdia é o suficiente para vocês, suficiente contra qualquer perigo, capacitando vocês de suportar o problema de forma corajosa. Pois a minha força e poder se tornam perfeitos, plenos e completos, e mostram-se mesmo mais efetivos em sua fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A força de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Isso significa que quando somos fracos em certa área, não temos de nos odiar ou de nos rejeitar por causa disso. Como Paulo, temos o grande privilégio de admitir nossa fraqueza e pedir ao Espírito Santo que a controle. Em minha carne ainda tenho a tendência de ser dura, rude e áspera, disse a autora. Pela graça, pela força e pelo poder do Senhor, contudo, ela foi se tornando capaz de manifestar o fruto do Espírito Santo e ser amável, agradável, compreensiva e longânima. Isso não significa que ela nunca falhou. Contudo, qualquer ser humano comete deslizes e erros, mas ela compreendeu que não tem de ser perfeita para receber aceitação, amor e ajuda do Senhor. Nem eu, nem você precisamos ser perfeitos. Deus é por nós. Ele quer você, Ele nos quer para ser
para ser por você, para sermos por nós. O diabo é contra você. Ele quer você para ser contra ele. Você é a favor ou contra si mesmo? Você está cooperando com o plano de Deus ou com o plano do diabo na sua vida? Você está de acordo com Deus ou com o inimigo? Queridos e queridas, no próximo estudo, traremos o tema eleitos no amado. Até lá, que Deus te abençoe.